Olá, crianças! Vamos iniciar aqui a leitura, nas páginas 156 e 157 no livro de português. Então, para iniciar, tem uma pequena introdução que diz o seguinte: que acontecimento poderia ter ficado gravado na memória de três irmãs? Essas irmãs são Laura, Tâmara e Marina. Isso aconteceu quando elas foram passar as férias na Antártica. O texto a seguir foi escrito por Laura. Observe o título Sopa de Baleia e a foto do texto. O que você acha que será relatado nesse texto? Então, gente, aqui é a leitura. Essa leitura, ela vai ser realizada de forma pessoal. Por quê? Porque é relatado por apenas uma pessoa, que é Laura. Então, eu quero que vocês entendam que o relato pessoal, ele é construído em primeira pessoa, né? Eu. Então, é importante que vocês vejam que Laura vai fazer um relato pessoal da experiência que ela teve na Antártica, né? As férias que ela passou na Antártica. Então, o relato pessoal, né? É pessoal, em primeira pessoa, certo? Ela quem está fazendo o relato, né? Por isso que é relato pessoal. Então, aqui o título se chama Sopa de Baleia. Então, numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5, um monte delas. Elas rodeavam o barco, eram tantas que não dava para contar. Pareciam centenas. Era como se o mar fosse uma sopa de baleias jubarte. Elas passavam tão perto que nosso veleiro ficou balançando. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Então, esse relato feito por Laura, né? Férias na Antártica. Então, gente, vamos interpretar melhor esse texto. Esse texto ele foi feito em relato pessoal. Então, como eu já disse, né, o relato pessoal ele é construído em primeira pessoa, eu. Então, é importante vocês diferenciar os gêneros, né? Esse gênero aqui é relato pessoal. Então, gente, esse texto aqui, ele está em forma de metáfora. O que é isso, professora? Metáfora. Gente, metáfora é uma expressão figurada. Ou seja, por exemplo, vocês conhecem sopa, né? Daquela mistura com macarrão, com carne, né? Aí tem aquele caldo bem grosso, né? É a sopa que vocês conhecem, não é? Mas aí veio esse nome para essa leitura aqui, sopa de baleia. Então, como é que vocês podem entender essa sopa de baleia? Gente, sopa aqui é um nome figurado, certo? Que veio apenas mostrar que, devido ter muitas baleias jubarte ao redor do barco, né? Então ela decidiu dizer que parecia uma sopa, né? Tantas baleias ao redor do barco, parecia uma sopa. Então, ela apenas usou a palavra sopa em sentido figurado para que vocês pudessem entender que eram tantas baleias rodeando o barco que parecia uma sopa. Então, é apenas uma palavra em sentido figurado, né? Uma metáfora para expressar a quantidade de baleias rodeando o barco, tá bom?
Então, gente, o texto, né, ele diz que eram tantos borrifos, né? Então, essa questão, o que é borrifos? Né? Borrifos, gente, é quando a água é espalhada, certo? Em forma de gotas. Por exemplo, a gente pega, por exemplo, agora atualmente, né, a gente tá usando muito álcool líquido. Então, a gente bota naquele recipiente e através dos borrifos, né, que a gente vai apertando e vai saindo o líquido, né? Então, a água o álcool, né, vai saindo ali bem espalhado, né? Então, isso significa gotas, né? Borrifo significa espalhar em forma de gotas, né? Então, gente, nesse caso aqui, ela se referiu aos borrifos, né? A quantidade de água que as baleias estavam jogando para cima, né? Então, gente, o texto também falava que as baleias, elas eram muitas e elas ficaram rodeando o barco. E elas ficaram, né, surpreendidas pela quantidade de baleias que estavam rodeando eles, tá bom? Então, basicamente, a interpretação é essa, né? Vocês podem tirar suas próprias conclusões, tá bom? E socializar. Aqui embaixo fala sobre as autoras, Laura, Tâmara e Marina. E fala aqui sobre a biografia, um pouco da história delas, né? Que elas são filhas do navegador Amir Klink. E em 2006, as meninas, que na época só tinham 6, 9, né? Laura e Tâmara, 9 anos, elas viajaram com os pais para a Antártica. E em 2010, as irmãs lançaram o livro Férias na Antártica, na qual relatavam suas descobertas e experiências da viagem.